Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder recebê-lo aqui, saber que você vai ouvir essa mensagem e que Deus ministre no seu coração e te abençoe em nome de Jesus. Gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 11. E eu gostaria que nós meditássemos em alguns pontos bem específicos, numa matéria diária, né, que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa vida prática, tem a ver com o que atitudes nossas em relação à nossa fé. Hoje nós falaremos de fé mais uma vez, e essa fé em 3 tempos, né? Já ouviu falar que existe moto 2 tempos, né? Existe moto 4 tempos? Pois bem, nós estamos aqui falando hoje então sobre fé em 3 tempos. Evangelho de João, capítulo 11, versos de 17 a 24, e nós vamos meditar em apenas 3 versículos, mas aí eu gostaria que nós lêssemos esse trecho todo, justamente para a gente poder entender por que das palavras aqui. Não queremos falar nada aleatório do que está escrito, então eu gostaria que você prestasse atenção. Acesse a sua Bíblia aí, ou abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versos de 17 a 24. Na minha Bíblia, na minha versão, o texto começa dizendo o seguinte: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Amados, esse texto aqui, ele mostra uma perspectiva dolorosa. Fala de um contexto de dor, de um contexto de perda, de um contexto triste, não é? E todas as vezes que nós temos algum problema ou recebemos uma notícia negativa, quando nós estamos vivenciando momentos tristes, momentos de dor, temos a tendência natural de nós reagirmos negativamente, de nós reagirmos de uma maneira totalmente natural, de uma maneira que já é esperada, a maneira negativa de reação, né? Independente se as circunstâncias têm solução ou não, a minha tendência, a sua tendência, a nossa tendência ou é reclamar, murmurar, né? A primeira atitude é pender, né, para o pior. A nossa atitude é se estressar, é murmurar, é pensar mal, é até desistir de lutar. Muitas pessoas, elas são afligidas, pressionadas, oprimidas pelas circunstâncias de suas vidas, que foram causadas naturalmente pelas suas escolhas também. Só que no tempo da dor, no tempo da perda, no tempo da dificuldade, no tempo da tristeza, elas não lembram disso, elas não pensam nisso. E aí as suas atitudes, a primária é reagir de maneira negativa, não é? Às vezes o Senhor tem preparado, tem abençoado, tem preparado bênçãos. Às vezes o Senhor está pronto para ministrar a sua bênção, liberar a sua bênção, e nós estamos reclamando, e nós estamos murmurando, e nós estamos falando mal. Mas a palavra aqui nos mostra que podemos ter pelo menos 3 atitudes de fé em relação a notícias que parecem que não tem solução, parece que nós não vamos conseguir resolver, mas a palavra de Deus nos dá pelo menos 3
características que nós também precisamos pensar se nós não estamos vivendo dessas maneiras. Então, na Bíblia, nesse texto, nesse trecho de João capítulo 11, de 17 a 24, nós podemos absorver isso e, quem sabe, as palavras, e eu creio nisso, ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a sua perspectiva. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto está no versículo 21. Tempo passado. Eu falei de 3 tempos, né? Nós vamos falar do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. E quando você olha para a palavra de Deus, no versículo 21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se não teria morrido. Né? Esta é a fé do se. Né? Se eu acredito, se eu fizer isso, eu acho que eu vou ter aquilo. Esse tipo de fé, ela tende a planejar sempre para o que já está morto, para o que já está falido, para o que já está perdido. É uma fé que ela é movimentada pelo passado, né? É a atitude que não tem nenhuma perspectiva. A pessoa não tem sonhos, não tem projetos, ela já matou todos os seus planos, ela já perdeu a esperança, ela já perdeu o sentido de vida, não é? Já desistente e sem forças, porque vê sempre o negativo, ela sempre vê o difícil, não é? Ela tem um desafio pela frente, mas ela não consegue ver uma perspectiva melhor, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, ela já praticamente desistiu de lutar. Será que vai dar certo? Será que conseguiremos? Ou eu sou tudo isso que falam de mim mesmo? Não tem visão de futuro, pelo contrário, vive e sustenta-se no passado. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que quando dá uma notícia de desafio, ela fala: mas será que vai dar? Se, é uma fé do se, não é? Se não tem nada a ver com o condicionamento do Senhor na sua palavra, quando Ele diz: se me obedeceres, acontecerá isso, isso e isso, serás bem-sucedido. Mas tem a ver com aquela atitude fraca de quase duvidar que Deus existe, que Deus pode, que Deus está acima. Você precisa entender e você precisa assimilar se a sua fé não está nesse âmbito do passado. Se a sua fé não está no nível da desistência. Se a sua fé já não está abalada a ponto de você estar guardando antes do tempo. A minha pergunta para você é o seguinte: Jesus falou alguma coisa que você já pode parar? Jesus falou alguma coisa, já deu algum sinal de que já deu o exercício da sua fé? Eu acredito que não. Então, meu irmão, meu amigo, continue, ande, avance. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no ermo. Meus queridos, o nosso Deus, Ele está declarando que até em deserto Ele vai fazer com que apareça riachos. E eu me lembro muito a palavra de Deus em Romanos, que diz que o Senhor traz à existência o que nunca existiu. Apareceu uma doença? Pois bem, nunca existiu uma cura, agora tem, em nome de Jesus. Apareceu um problema? Nunca existiu uma solução, agora tem, Jesus Cristo. A incredulidade, sabe qual é a cura para a incredulidade? O arrependimento e a confissão e o reconhecimento de Cristo Jesus. Tempo passado, que a sua fé não seja fundamentada no passado, que a sua fé não seja fraca a ponto de você não mais exercitá-la. O segundo ponto que eu vejo aqui, segundo tempo, é o tempo presente. O texto no verso 22 diz: mas sei que, mesmo agora,
Deus te dará tudo o que pedires. Essa afirmação de Marta era a afirmação de que ela estava esperando, a expectativa dela estava em quem? Em Cristo. Aquele que poderia, talvez, curar o seu irmão. Aquele que poderia, talvez, dar uma boa notícia. E ela tinha fé no que ele poderia fazer. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Deus te dará tudo o que pedires. Será que ela afirmou isso em relação a Cristo, que Deus iria responder às orações de Cristo, ou iria responder às orações dela, por meio de Cristo Jesus? Você precisa perguntar isso. Você precisa dessa resposta. Essa é a fé do agora, que vive e se sustenta no aqui e no agora. Mesmo que estejas atravessando uma situação desconfortável e complexa, Deus pode transformar essa perspectiva atual para uma situação totalmente contrária. Uma situação totalmente otimista, positiva, uma situação totalmente inesperada. Você precisa sair do imediatismo, você precisa sair das coisas para ontem e crer no que Deus pode fazer. Aqui demanda fé permanente, aqui demanda uma atitude constante, aqui exige-se uma disciplina de fé. Você precisa acreditar no que Deus está fazendo, independente do que você está vendo. Talvez estejas passando por um teste. Talvez você esteja passando por um túnel onde está tudo escuro e você não consegue enxergar nada. Perdeu o emprego, algum familiar ficou doente, alguém você perdeu na família. Talvez esteja lutando por um mau hábito que está resistindo e permanecendo ainda. O sentimento de fracasso bateu na sua porta. Talvez essa seja a sua luta. Não importa, não importa. Mesmo agora, você pode sair dessa situação crendo em Jesus, começar a viver de novo. Agora, se você tem uma expectativa para aqui e agora, pois bem, então exercite ela na fé direcionada em Cristo Jesus, em algo possível e impossível. Porque em Jesus, todas as coisas são possíveis. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 30, versículo 20 e 21. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Meu querido, é hoje, é agora. Jesus está falando para você agora, nesse momento, siga-o, esse é o caminho. Não é para amanhã, não é para depois, não é para ontem, é para agora. Se você deseja viver uma vida imediata, então viva Jesus imediatamente. Escolha viver imediatamente Jesus, você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. E um terceiro ponto aqui, e o terceiro tempo, não é? É o tempo futuro. No verso 24, nós lemos o seguinte: Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Quando Jesus disse isso para Marta, disse a Marta que Lázaro viveria novamente, ela respondeu isso, né? Eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar como está escrito como está nas Escrituras, eu creio nisso. Essa aqui é a fé do um dia. A fé do um dia vai acontecer. Um dia, eu sei que vai acontecer. Um dia vai acontecer. Está escrito, já foi falado. Eu sei que vai acontecer. Mas, querido, essa é a atitude de uma pessoa que diz que tudo pertence ao futuro. O futuro a Deus pertence. Ok, eu creio também que o futuro a Deus pertence. Mas tem pessoas que estão vivendo isso, achando que o futuro está longe, achando que as coisas estão muito distante. Quando nós dizemos assim, o mundo vai acabar. Quando nós dizemos que na Bíblia está escrito de que Jesus está voltando, ele já está próximo, não é muito distante, meu querido. Não está longe esse negócio. E a Bíblia diz que nós temos que vigiar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Jesus virá como um ladrão. Ladrão avisa que vai roubar sua casa? Não. Nós precisamos estar preparados. Quando ele vier,
Porventura achará fé na terra? É o que está nas Escrituras. E querido, olha, se você precisar de algo para sustentar o seu futuro, o que tem sido usado? O que você está escolhendo? Você precisa conhecer seus privilégios. Você precisa conhecer a autoridade de Jesus para te mostrar o seu futuro diante do que estás vivendo. Às vezes você está vivendo enclausurado, aprisionado em várias situações da sua vida, desde o passado até agora. E o seu presente não te dá a maneira como você está vivendo, o que está vivendo nesse momento. Talvez você não está conseguindo enxergar o seu futuro. Você não tem nem futuro, você não tem perspectiva nenhuma. Quando você se lançar nas mãos de Deus, quando você se lançar na mão do Senhor, confiar nele, tudo vai mudar. Amém? Tudo vai mudar. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, meu querido, se o Senhor tem esses planos para você, aqui já está dizendo sobre o seu futuro. Aqui já está mostrando o seu futuro de paz, de prosperidade, não de mal, não de dor, não de desesperança, pelo contrário, de esperança. Um plano de te dar alegria, um plano de te tirar muitas vezes de uma cama, de um quarto escuro. Saia do quarto escuro, saia dessa caverna da sua vida e vá para o céu, vá olhar para as coisas de Deus. Olhe para o que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Para terminar, eu só quero finalizar concluindo o seguinte: é certo que o contexto de Maria e Marta era o pior possível, porque perder alguém, acho que o pior do que perder alguém é saber que essa pessoa, além de você perdê-la fisicamente, ela também se perdeu eternamente. A pior coisa eu acho que é isso, não é? Mas vamos ficar no que a palavra de Deus nos mostra. Lázaro era homem de Deus, Lázaro, ele foi para o céu. Pois bem, mas essas mulheres, elas estavam vivendo a perda. Então era um ambiente ruim, um ambiente difícil. Mas acredito que essas palavras, elas estão escritas aqui para mostrar que mesmo no extremo das nossas vidas, mesmo no extremo da sua vida, mesmo se você tenha perdido alguém, mesmo que aconteceu o pior na sua vida, o Senhor Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua situação, Ele se importa com tudo que tem acontecido contigo. E Ele quer que você saia dessa, Ele quer que você veja o futuro, entendendo que nele você tem esperança, entendendo que nele você tem alegria, entendendo que nele você tem futuro, entendendo que nele você tem vida plena. Ô meu querido, saiba que o Senhor Deus, Ele é Deus do momento doloroso, Ele é Deus do momento de graça, de alegria, Ele é Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. E a palavra de Deus nos deixa bem seguros de que Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Então a minha fé, ela não se abala porque oscila com o tempo. Que a sua fé não seja o tempo passado, firmada no tempo passado, que a sua fé não esteja firmada no tempo presente, que a sua fé não esteja firmada no tempo futuro, mas que a sua fé esteja firmada em Cristo, que é tudo isso. Em Cristo, que dá a perspectiva de vida e vida eterna, vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É o que está na palavra. Meu querido, essa é uma boa notícia para ti. Essa é uma boa notícia para mim, essa é uma boa notícia para o mundo, e todos vocês que estão nos ouvindo, que está ouvindo essa mensagem, esse momento agora, Jesus é a nossa esperança, a única esperança que supre o vazio que podemos ter desde o passado. Você precisa fazer o que a palavra de Deus diz,
Não endureça o seu coração quando você ouvir sobre Deus. Não endureça o seu coração quando o Espírito Santo falar contigo. Talvez o Espírito Santo sabe o que você está passando hoje, nesse momento, e ele quer te encorajar, ele quer te animar, ele quer te levantar, ele quer te dar uma perspectiva de vida, ele quer te dar uma esperança, ele quer mostrar o futuro para você, ele quer dizer para você: olha, você é muito especial, você é muito importante, eu te amo, eu te amo. Por isso que nós trabalhamos muito aquela mentalidade, aquela ideia de que está na Bíblia, e nós falamos isso no domingo passado, porque Ele me amou, por isso eu amo, por isso eu me alegro, por isso eu vivo constantemente a paz. Ele me amou, por isso eu vivo. E você? Sabe que quando nós declaramos isso, de acordo com a palavra de 1 João capítulo 4, versículo 9, 4:19, quando nós proferimos que Ele me amou e nós hoje vivemos, é porque isso foi grandioso. Porque Jesus, quando Ele olhou para mim e para você, ainda no ventre da nossa mãe, Ele já preparou tudo para que eu e você vivêssemos. E a questão é que muitas vezes eu e você nos rebelamos com o Senhor, e é como se nós não aceitássemos a condução dEle. E aí nós nos desviamos do plano eterno. Mas Ele quer que você volte para o plano eterno, para o plano original. Sabe qual é? O céu, eternidade ao lado do Senhor. Quando nós fomos alvos do inimigo, de Satanás, para pecarmos contra Deus, nós desobedecemos a Deus e achamos que essa vida está tudo normal, está tudo certo, e que eu não preciso me arrepender de nada. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que não existe nenhum homem bom sequer na terra. Você pode ver isso lá em Provérbios 16, Salmo capítulo 14, nos profetas Isaías e Jeremias. Mas também na Bíblia diz que se você se arrepender, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, você vai encontrar a misericórdia do Senhor. Está lá no capítulo 28 de Provérbios. E meu amado, eu já falei isso antes, mas eu torno a repetir. Torno a repetir a palavra de Deus. Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Você acredita que você aí onde você está, a maneira como você está, não importa. Você acredita que se você clamar com todo o seu coração o perdão de Deus, você acredita que Ele pode perdoar? Você acredita que Ele pode mudar a sua vida? Talvez Deus te deu esse privilégio, essa oportunidade. E nós aqui, quem somos nós para não fazermos? Deus está te dando uma oportunidade válida para se arrepender e pedir perdão ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a nossa iniquidade. E a Bíblia também diz que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. Não para que Ele nos salvasse e nós não vivêssemos mais, senão Ele teria nos tirado do mundo. A Bíblia diz que Ele nos deu um espírito para que nós aqui na terra pudéssemos esperar a sua vinda. E esperando a sua vinda, seríamos guiados por esse Espírito, o Espírito Santo da promessa. O Espírito, onde a Bíblia diz que no Evangelho de João,
que me guiará a toda a verdade. E se porventura eu tivesse alguma dificuldade de abrir minha boca para falar alguma coisa, esse Espírito me daria todas as condições para falar. E também a Bíblia me diz que Ele amou de tal maneira esse mundo que deu a única coisa que Ele tinha por mim e por você. Olha só, presta atenção numa coisa. Deus nunca pediria para você algo que Ele não tivesse disposição para dar. Ele deu o seu Filho único, primogênito, para eu e você estarmos aqui juntos agora, de pé. Você me ouvindo, eu falando e nós aqui em comunhão. Por isso pense nisso. Não viva no passado, não viva baseado no presente, não espere um futuro por si próprio. Viva por Jesus. Viva com Jesus. Viva em Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Gostaria que você estivesse pensando nisso agora. E saiba que o seu futuro Deus conhece. O que você está vivendo hoje, Ele conhece. E o que você ainda vai viver, Ele conhece. Então você pode realmente depositar toda a sua confiança nas mãos do Senhor. Sabe o que aconteceu com Marta e Maria? Elas tiveram a alegria e o privilégio de ver o seu irmão ressuscitado. Imagina aquele homem saindo do sepulcro, saindo do túmulo, e indo ao encontro das suas irmãs com grande alegria e abraçá-las. Imagina, a Bíblia diz que ele estava já fedendo, ele já estava em estado de decomposição, e o Senhor o trouxe à vida. Existe alguma coisa impossível para o Senhor Jesus? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Pai, profundamente nas Escrituras, nos testemunhos que estão escritos lá, ó Deus, e cremos, ó Deus, e testificamos que são verdadeiros, porque tem acontecido em nossas vidas milagres, tem acontecido em nossas vidas coisas preciosas que nós não podemos nem contar. Deus, é certo também que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que possa estar ouvindo agora, sabe da situação de cada vida, sabe, ó Deus, da necessidade de cada um. Por isso, vai ao encontro dessas pessoas, tome-as em suas mãos, livra-as do mal, livra-as do pecado, tire-as das mãos de Satanás em nome de Jesus. Ó Deus, que eu não estou as vendo como o Senhor está. O Senhor sabe, ó Deus, quem está com o coração aflito, pesado, quem está com o coração apertado. Tu sabes, ó Deus, a dor que possam estar passando. Tu sabes a tristeza, talvez. Mas nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo transforme toda dor em alegria, toda falta, ó Deus, em presença do Senhor. Que ó Deus, toda mente e todo coração que esteja vazio, que esteja, Deus, sofrendo, aprisionado, enclausurado, possa ser liberto pelo sangue de Jesus, possa ser, ó Deus, preenchido pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, o Teu perdão, a Tua graça sobre a vida de cada pessoa nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Ó Deus, cura quem precisa de cura física, cura quem precisa de cura emocional, cura os corações que estão, ó Deus, perdidos, cure quem precisa, Deus, de um consolo, traga de volta a alegria,
Traga de volta a esperança, traga de volta a fé direcionada em Cristo Jesus. Ó Pai, Deus, em nome de Jesus, faça, ó Pai, o que somente o Senhor está vendo nesse momento, e até essas pessoas possam estar já desanimadas, desesperançosas, já nem querem mais nem viver. Oh Deus, ministre a vida, levante-os, fortaleça-os, fortaleça os joelhos vacilantes, fortaleça, Deus, a mente dúbia. Ó Deus, encoraje quem está desencorajado, coloque amor quem está decepcionado, decepcionada, quem está desorientado, oriente, quem está atribulado, apazigue em nome de Jesus com teu Espírito. Ó Pai, nós cremos que aquele que veio para batizar com o Espírito e com fogo, pelo Espírito é com dons, com alegria de viver, com a convicção de eternidade, e com fogo é com coragem, com gratidão, com vida plena, com ânimo, com perseverança. Nós cremos nisso e por isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém, meus queridos. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, não esqueça de compartilhar os horários. Nós estamos aqui às quartas-feiras às 19 horas, aos domingos às 19 horas também, né? Presencial ou online. E nós também nos alegramos por poder compartilhar com você esse ambiente. Que Deus abençoe a sua vida, santifique a sua vida, a sua casa, sua família. Que Deus, em nome de Jesus, dê a cada um de vocês tudo o que vocês esperam para o louvor da glória dele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele faça brilhar o seu rosto sobre cada um de nós, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz que é eterna. Que o amor de Deus, nosso amado Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso querido, nosso lindo Senhor, e a companhia do Espírito Santo, o nosso auxílio, o nosso consolo, o nosso confortador, o nosso guia aqui, não seja somente nesse momento que nós oramos, mas em toda a nossa caminhada de fé, até Jesus voltar. Por isso nós dizemos: Maranata, venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos vocês. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra possa ser de grande valia no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.